Olá, me chamo João Vitor, faço faculdade de Ciência da Computação na UFES e agora eu vou estar gravando um vídeo com relação ao processo seletivo da vaga de estágio. Gostaria de primeiro apresentar o diagrama relacional em si das tabelas. Eu fiz algumas tabelas com relação ao placar e o time em si. Eu tenho essa tabela de time que tem a equipe e a imagem, eu tenho uma tabela de placar que é associada ao time. Além disso, o time vai ter outras coisas associadas, como por exemplo cartões em si e o estádio e até mesmo o jogador. Cada time vai ter vários jogadores, em que esses jogadores também vão ter a parte das lesões em si, a parte de transferência, alguma parte de estatística. E o time também vai ter relação com alguns campeonatos em si, vai ter a parte de técnicos e as competições em si, além de partida e competições de partida. Basicamente foi essa a relação em si entre as tabelas que tem. Eu fiz isso no próprio MySQL, que eu usei como linguagem de SQL em si. Eu fiz aqui a criação das tabelas. E eu também tenho aqui, por exemplo, um exemplo de query aqui, que é feita para mostrar a parte da competição. No caso, ele faz um join entre as tabelas em time e campeonato. Aí, se eu executar aqui, vai mostrar a parte de nome de todas as equipes, juntos com o resultado em si que teve de cada competição em si. Eu vou deixar o servidor aqui rodando enquanto eu explico a parte do código. Eu fiz o código basicamente em Flask com relação ao Python e fiz em Vue.js no front-end. Então, agora eu vou mostrar o back-end. Basicamente eu fiz o WebScrap para receber a parte dos dados em si. Eu levei em consideração três sites: a Wikipedia, a SPN e o próprio site da Transfer Market. Então, eu fiz o código do WebScrap. Basicamente ele tem acesso a esses dados em si desses sites, e ele basicamente faz uma conexão com o banco de dados e ele converte o data frame em si que foi criado. O próprio código MySQL vai adicionando no próprio MySQL enquanto o servidor backend está rodando. Aqui está o conjunto de código com relação a campeonato, até a parte do jogador em si e a parte do time. E aqui estão as rotas de acesso em si que eu faço o get para obter os dados. Eu tenho, por exemplo, o get para obter a parte das lesões em si, aí tem os gráficos, em que eu faço, por exemplo, um select da lesão e vejo a quantidade de lesões em si no todo. E basicamente é isso. Eu vou acessar agora a parte do código em si. Eu vou acessar esse endereço aqui, que foi gerado. E eu vou entrar aqui na minha aplicação para ver os resultados. E ele basicamente vai carregar a tabela em si. Ela tem aqui a quantidade de equipes, que são 20, e a tabela de pontuação, jogos, vitórias. Além disso, tem essa tabela de campeonato, que mostra as outras informações. Além disso, eu posso entrar em cada time e eu posso ver algumas informações, como estádio, cartões. E além disso, a parte de jogadores lesionados, por exemplo, e a lesão que teve. E eu posso ver um gráfico assim que eu fiz no próprio MySQL em Security, que é para ver a quantidade de lesões que tem nos jogadores no todo. Você vê que, por exemplo, 8 jogadores tiveram lesões na coxa da Premier League, pelo menos até o momento. E aqui é a outra tabela, é a tabela do início. Aí quando eu volto aqui eu tenho a parte de gerar planilha, em que eu posso clicar e ter um retorno numa planilha em si. Eu posso ver a própria pontuação que foi gerada. Vou abrir aqui a planilha e tem aqui a planilha que foi gerada com todas as pontuações em si. E é basicamente isso. Obrigado pela atenção.